Nós estamos estudando uma série sobre as doutrinas de Cristo. E tem dois versículos base, que é o que eu estou usando durante toda essa série sobre as doutrinas de Cristo. Eu quero ler o primeiro versículo base, que é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. O texto diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Quando falamos de fundamento, estamos falando de um alicerce, onde toda uma construção ela é erguida. E qual é o fundamento da nossa fé, onde tudo deve ser construído? É Cristo. Cristo é o fundamento e não pode ter um outro fundamento da nossa fé a não ser Cristo. Então não pode ser trocado esse fundamento. E as doutrinas de Cristo, elas são o fundamento da nossa fé. São essas as doutrinas. E essas doutrinas, nós estamos tomando como base as doutrinas iniciais que Jesus... as doutrinas iniciais que Jesus iniciou o seu ministério. Quando ele esteve aqui na terra, ele tinha uma doutrina. Nós já lemos versículos aqui falando sobre a doutrina de Cristo. E ele tinha uma doutrina que era as principais, os primeiros ensinamentos que ele passava para o povo. E no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2, é listado para nós as doutrinas básicas, as doutrinas elementares de Cristo. Ou seja, os primeiros ensinamentos que nós temos que ter como uma base e um fundamento para a nossa fé. Não pode ser outro fundamento, tem que ser esse o fundamento. E em Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. Aí tem aqui a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, versículo 2, ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, nesses capítulos, nesse capítulo 6, versículo 1 e 2 de Hebreus, está listado para nós essas doutrinas básicas ou essas doutrinas iniciais do Evangelho de Cristo, do ensinamento de Cristo. E nós sabemos o quê? Nós já estamos bem ensinados acerca desse assunto, mas eu quero perguntar mais uma vez. As doutrinas básicas de Cristo são a totalidade de quantas doutrinas? 6 doutrinas. Qual é a primeira? Arrependimento de obras mortas. Segunda? Muito bem. Fé em Deus. Terceira? O ensino de batismos. Quarta? Imposição de mãos. Quinta? Ressurreição dos mortos. Sexta e última? Juízo eterno. Então, esses são os 6 fundamentos iniciais do Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa é a nossa base inicial para termos a nossa vida de fé. E nós temos falado sobre isso. Eu acho que já essa é a terceira ministração sobre essa série das doutrinas de Cristo. E eu também mostrei aqui o versículo de Mateus, capítulo 4, verso 17, que é o versículo que narra na Bíblia o início do Evangelho, ou o início do ministério de Cristo. Após Jesus ser tentado no deserto, após Jesus ter sido cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. Depois, Jesus deu início ao seu ministério. E aqui diz o momento exato que ele iniciou. Aqui diz, Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, ele iniciou o seu ministério aqui. Aqui foram os primeiros passos do ministério de Cristo e ele iniciou esse ministério com uma mensagem. E essa mensagem era fundamentada em uma doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina do arrependimento. O arrependimento é que dá início à vida com Cristo. O arrependimento é o meio pelo qual nossos pecados são perdoados, por meio do arrependimento. E foi justamente isso que ele pregou: arrependei-vos.
E nós podemos conferir também em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Essa passagem que diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Próximo versículo, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e o que mais? Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o início do ministério de Cristo tinha uma mensagem, e essa mensagem falava sobre a doutrina do arrependimento. E quando Jesus foi assunto aos céus, e os discípulos foram dar continuidade ao que Cristo iniciou, os discípulos seguiam na mesma pegada, nos mesmos princípios iniciais, trazendo as doutrinas básicas de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, verso 38, aqui está narrando a continuidade da mensagem de Cristo, mas dessa vez sendo pelos seus apóstolos. E Atos 2,38, logo após logo naquele contexto do dia de Pentecostes, aí diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe que nesse texto, Pedro ele iniciou falando sobre uma doutrina de Cristo, que é a doutrina do arrependimento. E depois ele fala da doutrina dos batismos, ele fala do batismo em Jesus e depois ele fala do batismo no Espírito Santo, que era o contexto do qual ele fez essa fala. Foi no contexto do batismo com o Espírito Santo. E nesse contexto do batismo com o Espírito Santo, que as pessoas estavam sem entender o que estava acontecendo, Pedro se levantou para ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele iniciou falando sobre a doutrina do arrependimento. Nós temos que dar continuidade ao que Jesus ensinou, pregando as mesmas coisas que Jesus pregou e as mesmas coisas que os apóstolos pregavam. Nós não podemos deixar de falar da doutrina do arrependimento dos pecados, arrependimento de obras mortas. Em Atos capítulo 3, verso 19, olha o que diz aqui, ó. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem o quê? Cancelados os vossos pecados. Não pode haver o perdão dos pecados sem o arrependimento. O arrependimento ele é a porta de entrada para que nós possamos ter todos os nossos pecados perdoados. Em Atos capítulo 17, versículo 30, olha o que diz aqui. Preste bastante atenção. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, Entenda, o Evangelho de Cristo tem uma mensagem bem clara, bem nítida. Que mensagem é essa? Arrependei-vos. Se arrependam dos vossos pecados. Lá na epístola de Pedro, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, esse mesmo doutrina do arrependimento, ela é citada, que diz o seguinte: não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem. O que é que ele fala aqui? Que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento. Você está compreendendo isso? Mas o que é arrependimento? O que é se arrepender? Nós somos bastante ensinados acerca desse assunto. No nosso canal do YouTube já tem várias ministrações falando sobre esse tema do arrependimento. E nós sabemos que a palavra arrependimento, ela vem do grego, ela é a tradução da palavra grega. Você lembra qual é a palavra? Metanoia. Metanoia é a palavra grega que é traduzida na Bíblia por arrependimento. E metanoia é formado por dois termos gregos. Meta mais noia. Meta significa... Oi? Muito bem. Meta significa... E noia...
Metanoia. Meta significa meta significa mudança e noia significa mente. Então, o que é arrependimento? Mudança de mentalidade. Eu pensava de uma forma e agora eu vou ter que pensar de outra forma. Entenda? Não é à toa que a metanoia era uma das principais doutrinas de Cristo. Não é à toa. Por quê? As pessoas viviam numa vida de pecado. E a única forma de sair de uma vida de pecado é pelo arrependimento. Que é o que é arrependimento? Mudança de mentalidade. Metanoia significa mudar o próprio pensamento. Mudar a ideia. Mudança de mentalidade é isso. Metanoia fala de uma conversão no qual seus atos estivessem em constante mudança. Estar em Cristo, estar em Jesus, não quer dizer que você vai ser mudado instantaneamente. Não é igual o caldo de cana que faz na hora. Estar em Cristo, o arrependimento é uma mudança aos poucos. Uns mudam mais rápido, outros têm um processo mais lento de mudança. Mas precisamos estar em constante mudança. Diga assim, eu estou em obras. Se você olhar para a sua vida, você mudou muito. E vamos continuar na metanoia, na mudança de mentalidade. Então, mudança, a metanoia significa mudança do que o indivíduo está vivenciando para um novo modo de viver. Eu vivia de uma forma, mas metanoia quer dizer que agora eu vou viver de uma outra forma. Porque se eu permanecer vivendo da mesma forma, com os mesmos costumes, os mesmos hábitos, não existe arrependimento. Existe a mesmice. E a coisa mais tola do mundo é fazer as mesmas coisas e esperar ter um resultado diferente. Isso é a maior tolice. Você ter as mesmas atitudes e esperar que algo vai mudar. Não vai mudar. Tem que mudar primeiro na mente. Você tem que pensar diferente. Mudar a maneira de pensar. Então, quando falamos de arrependimento, temos que entender que arrependimento é uma atitude tomada para mudar. Eu decido mudar. Eu escolho mudar. Você está aqui? Arrependimento é uma decisão firme para uma nova rota. Se eu estou a minha vida toda andando por essa direção, metanoia é eu mudar minha rota para uma outra direção. Isso é metanoia. Mudança de direção. Mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Então, é um novo caminho, uma nova estrada. Repita comigo, metanoia é um novo caminho, uma nova estrada. Graças a Deus que eu tomei um novo caminho e uma nova rota para a minha vida. Porque a rota que eu estava andando, querido, eu acho que hoje eu não estaria vivo. Eu já falei várias vezes aqui, todas as vezes que eu toco nesse assunto de metanoia, que falamos sobre arrependimento, eu sempre gosto de trazer à tona, eu sempre gosto de falar aqui para a igreja, que eu era usuário de drogas. Eu era um alcoólatra. Eu fumava maconha. Não gostava muito, mas fumava. Porque minha droga predileta não era maconha. Minha droga predileta era o pó. Quando eu ia para a boca de fumo, que não tinha pó, aí eu pedia crack, que era a segunda predileta. Se não tivesse pó, não tivesse crack, aí eu pedia maconha, que era a que eu achava mais sem graça. Mas eu vivia nesse mundo das drogas. E no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, e muita gente sabe disso, que quando eu cheguei aqui em Oricuri, que eu estava lá em Nova Jersey, no meu apartamento, que era onde a gente se drogava, e um amigo meu chamado Doideira chegou lá, uma pedra desse tamanho do branco, para a gente curtir. Ele chegou aí, cachorro, olha o que eu trouxe aqui, ó. Aí eu olhei assim para a Doideira, disse, Doideira, se tu quiser curtir, fica à vontade aí, mas eu tô fora. Ele disse, o que foi? Eu disse, a partir de hoje eu sou crente. Na verdade, a partir de ontem, eu me converti ontem, e a partir de hoje, minha mentalidade mudou por completo. Eu não quero mais isso para a minha vida. Mudança, arrependimento é uma
decisão que tomamos. Quando nós decidimos, querido, não existe vício, não existe droga no mundo que seja maior do que a vontade humana. Quando nós decidimos na nossa mente, na nossa cabeça e colocamos aqui dentro, eu vou mudar, você vai mudar. Porque isso é arrependimento. Uma atitude de mudança, uma atitude de uma nova rota. Aí o doideiro olhou assim para mim, pegou, ele não quis curtir, ele pegou, colocou no bolso, olhou assim, aí andava todo assim, aí ele virou e disse: daqui a 3 meses eu volto. Dou 3 meses para você voltar. Aí quando ele estava batendo na porta lá, eu disse: doideira, deixa eu te falar uma coisa para tu. Eu nunca esqueci isso, e não tem como eu esquecer. Disse: doideira, eu só comprei a passagem de ida. Não tem a passagem de volta. Mudança de mentalidade. Mudança de mente. Todas as vezes que eu falo da arrependimento de obras mortas, eu sou muito repetitivo nos meus exemplos. Eu só mudo no dia que eu encontrar um melhor. Eu me lembro que uma vez eu vinha de Petrolina, eu vinha no meu carro, e uma irmã pediu para me trazer um irmão dela, dar carona. Eu digo, beleza. Quando eu vi ele de longe, digo: eita, isso é um maconheiro. Olha a cara de noia desse cara. Ele entrou no carro, aí quando chegamos mais ou menos ali em Juntaí mesmo, né? Aí ele disse: cara, vou te dizer uma coisa, não disse pra minha irmã, não. Eu digo: é o quê? Disse: cara, eu sou viciado em maconha. Eu disse: e é mesmo, e é. Nem parece. Não vou falar pra ela, não, cara, mas eu tô doido pra deixar maconha, como é que eu faço? Eu disse pra ele: ó, primeiro, como eu sei que arrependimento é mudança de rota, então muda tudo. Tem que ser uma mudança completa. Então, se você muda de rota, é uma outra estrada, é um outro caminho. Eu disse para ele o seguinte: ó, cara, você nunca vai deixar de fumar maconha enquanto você tiver as mesmas amizades. É impossível. Não tem como. Você deixa suas amizades, vira as costas para elas que não são amizades de verdade. Amigo, não existe amizade em mesa de bar, não existe amigo em mesa de bar, não existe amigo em roda de droga ali, quando está se drogando, ninguém é amigo de ninguém ali, não. Então, vira as costas para as amizades e começa a criar um novo ciclo de amizade de pessoas que não curtem essas paradas. E aí você começa a ser influenciado. E você não vai ter aquela influência negativa, mas você está trilhando um novo caminho, uma nova rota. Vocês estão compreendendo? Eu estou dando um exemplo prático do que é metanoia. Tem que ter a mudança de mente. E quando a Bíblia apresenta isso como uma doutrina de Cristo, uma doutrina básica, é porque Jesus sabe que a única maneira de ter mudança na sua vida, de ter uma mudança no seu comportamento, uma mudança de algo tremendo mesmo, é por meio da mudança daqui, ó. Na mentalidade. Você colocar uma programação nova na sua cabeça. Porque arrependimento é o quê? Mudança de mentalidade. O nosso inconsciente, ele tem um empilhamento do que ele considera como prioritário. E quando alguém ele é viciado em drogas, a grande maioria das pessoas viciadas em drogas, eles são conduzidos pelo seu próprio inconsciente. Porque a grande maioria se drogam como uma fuga. Fuga de quê? De uma dor. A pessoa tem uma dor dentro de si, e quando vai para as drogas, é como se estivesse colocando um pano por cima daquela dor para aliviar. Então é uma fuga. Você está compreendendo isso? O inconsciente ele é irracional. O inconsciente ele é binário, é sim ou não. É você está bem ou você está mal. Aí o inconsciente entende o quê?
que na droga a pessoa sente um alívio daquela dor, daquela solidão, daquela rejeição, aquela dor do abandono. Aí o inconsciente faz a busca dele. O que é que alivia coisinha aqui? O que é que alivia coisinha? Ele diz, a droga. Aí conduz a pessoa, vai trazendo um poder sobrenatural, assim, porque a mente é poderosa. E conduz a pessoa ao vício, porque é aquilo que dá prazer. E ao arrependimento, quando fala de mudança de mente, é justamente mudar esse empilhamento que está no inconsciente, o que está no topo dele, do inconsciente, está a droga. E a pessoa precisa, eu tenho que mudar isso que está. E começa a mudar, confessando, falando, mudando o ambiente, para o inconsciente entender que ele está substituindo a droga por uma outra coisa. Vai procurar um esporte, vai procurar um outro meio de diversão, cultuar Deus, e estar em outro contexto de vida, para mudar o que está no topo. Gente, isso é poderoso demais na mente. Por exemplo, muitas pessoas são viciadas em pornografia, principalmente a grande maioria dos homens. Tem um vício na pornografia que destrói o casamento, destrói a mente dele, destrói a vida dele, rouba a energia dele. E o casamento começa a afundar porque ele não tem energia para sua esposa, só tem energia para a pornografia, que é algo que destrói a mente do homem. Mas quando esse homem ele está em qualquer briga, qualquer discussão, que ele tem um estresse, aí o inconsciente dele pensa, eita, ele está sofrendo, ele tá estressado. O que é que alivia coisinha? Aí ele lembra a pornografia. Aí o inconsciente traga a pessoa num poder sobrenatural e leva a pessoa para a pornografia, porque o inconsciente ele pensa que é isso que ajuda, mas na verdade não ajuda em nada, só destrói mais a vida da pessoa. Todo vício tem o mesmo sistema. O cara está lá em casa, brigou com a mulher, discutiu por alguma coisa, aí estressou. Aí o inconsciente pensa, o que é que alivia esse estresse? O álcool. Lá vai acabar tomar uma rasteirinha. Porque o inconsciente conduz. E o consciente é o quê? Mente. E o que é arrependimento? Mudança de mentalidade. Se eu tenho uma tendência a ir para um vício, eu preciso entender uma coisa. Isso está no empilhamento do meu inconsciente. É a coisa que está lá no topo. Eu tenho que mudar isso. Como? Com novos hábitos. E resistindo ali os primeiros dias, que são os piores. Por causa da abstinência, que é terrível. A abstinência é algo muito forte. Mas resistindo as primeiras semanas, queridos, o resto é fácil demais. O pior só são os primeiros dias por causa da abstinência. E quem quer mudar, muda. Como? Primeiro aqui. Eu vou mudar. Metanoia é o quê? Mudança de mentalidade. Se você é homem dessa igreja e você é viciado em pornografia, entenda uma coisa. A metanoia é a mudança dessa mentalidade. A pornografia está roubando toda a sua energia para você usufruir com sua esposa. Ele está roubando para você gastar e destruir sua mentalidade na pornografia. Quem é que gosta de assistir filme pornográfico? Misericórdia, Jesus, né? Diga, Deus é bom. O que é metanoia? Mudança de mentalidade. E no livro de Hebreus ele apresenta arrependimento de obras mortas. O que são obras mortas? Obras é a tradução da palavra grega ergon. Significa ato, ação, algo feito, aquilo que alguém está ocupado. Ou seja, quando falamos de obras, estamos falando do que nós praticamos, do que nós fazemos por meio do nosso corpo. Isso é uma ação que nós fazemos, que a Bíblia chama de obras. E mortas, vem da palavra grega necron, que significa sem vida, falecido, morto. Então, obras mortas são atos ou ações que o homem pratica por meio do corpo, ou por meio de sua carne, que são os feitos do homem que não produzem vida, mas produzem morte. Entenda? A Bíblia chama arrependimento de obras mortas, que é uma mudança de mentalidade, de ações que não geram vida. São ações que destroem sua vida, gerando morte.
Mas não tem coisa pior do que viver sem paz. Não tem coisa pior do que viver sem liberdade. Eu era tão viciado no álcool, eu estava num estado tão grande de alcoolismo, que quando eu ia almoçar era uma dificuldade grande. Eu tinha que colocar o prato para assim, não beber aqui, o prato aqui, porque a mão tremia tanto que não ficava nada no garfo, nada numa colher, não ficava nada, porque caía tudo. Os nervos se tremendo. Aí tinha que tomar uma rasteirinha para calibrar os nervos. Aí todo dia vivia embriagado. E a prisão é algo terrível. Porque quando o cara bebe e tem uma ressaca braba, o cara jura por tudo que é mais sagrado, que se escapar nunca mais bebe. E quando passa a gastura, que o cara escapou da morte, aí diz, rapaz, já que eu estou vivo, vou tomar uma para comemorar. Aí começa o ciclo de novo. Em uma prisão. Entenda, obras mortas são obras que não produzem vida. Ela produz morte. E às vezes, querida, a morte não é só nossa. A gente começa também a matar nossos parentes. A destruir nossos familiares. Eu vivi numa situação tão triste que pessoas diziam que eu não tinha nem mais jeito. Diziam que eu não tinha mais nem esperança. Querido, a carga era pesada. Eu me lembro uma vez, eu estava me drogando numa boca de fumo, e estava lá no uísque e no pó. Uísque, pó, aí de repente o coração. Vou morrer. Mas não vou morrer na boca de fumo, não. Deus o livre. O Marco morreu onde? Na boca de fumo. Eu vou morrer em casa. Disparei para minha casa, lá para Nova Jess. Fui para Nova Jess, cheguei em Nova Jess, me deitei na cama, abri os braços e disse, morte, venha. E o coração, vai sair pela boca já já. Então eu vou fazer o quê? Eu esperar. Abri o braço e esperei. Vou morrer de overdose. Mas vai ficar feio, né, minha morte? Obras mortas são obras que não produzem vida. São ações humanas que produzem morte. E eu já estava vivendo com uma certeza que eu já estava tendo que eu ia morrer. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom que o amor dele me alcançou e houve uma mudança na minha mentalidade. Eu vou beber para quê? Eu vou me drogar para quê? Qual é a vida que está me gerando? Entenda, tudo que nós fazemos tem que ter uma concordância mental. Nós não fazemos nada sem uma concordância mental. É aí que, às vezes, o inconsciente ele começa a engabelar você. Quando a pessoa viciada está estressado ou está se sentindo só. Porque ele vai dizer, ó, é isso que te alivia, é isso. E aí você tem que resistir para mudar a sua maneira de pensar. Vocês estão aqui? Então, obras mortas é denominada na Bíblia como obras da carne, feitas do corpo, pecado. Então, quando falamos de obras mortas, estamos falando do pecado. Então, a primeira doutrina de Cristo era o arrependimento das obras mortas, ou seja, uma mudança de mentalidade das coisas que praticamos, que não gera vida em nós, mas só gera a morte. E o caminho é a morte. Eu me lembro de uma festa de Bodocó que eu fui uma vez. Eu passei a noite todinha, mas um colega meu se drogando. Quando foi 6 da manhã, a gente se separou, cada um pegou seu rumo. Aí quando a gente estava voltando, alguém disse, tá tendo uma briga ali, alguém está com uma faca esfaqueando o outro. Eu digo, eu nem vou lá olhar, não tem nada a ver comigo. Quando eu cheguei em Oricuri, era a pessoa que estava se drogando a noite todinha comigo que foi esfaqueada. E depois eu só via um amigo meu morrendo, outro amigo meu morrendo, outro colega morrendo. Amigo não, colega morrendo, outro morrendo. E quando eu estava olhando na foto, só estava ficando eu. Rapaz, eu tenho que abandonar esse barco antes que eu afunde junto com ele. Eu comecei a ver as fotos assim, a gente folhando, coisinha. Oxi. E pouco tempo que eu tinha me convertido num colega meu que a gente só vivia para cima e para baixo, de moto aí, bebo, drogado, os dois.
Eu acho que com 15 dias que eu tinha me convertido, não foi mais, foi alguns meses, ele morreu também. Eu disse, graças a Deus que eu pulei desse barco. Não é à toa que a Bíblia diz, obras mortas, ações que conduz à morte. Não gera vida. E eu louvo a Deus, porque eu fui alcançado pelo amor dele. Romanos capítulo 8, versículo 3. Olha o que diz aqui, ó, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado. Existe uma força do pecado na nossa carne para nos conduzir para as obras mortas. Mas Deus enviou Jesus em carne para ele destruir o poder da força do pecado na nossa carne. Aí vem o versículo 6. Eu não vou ler tudo, porque é muita coisa. Porque o pendor da carne, o que é pendor? Uma inclinação. Você satisfazer os desejos do seu corpo, satisfazer os desejos da sua carne. Isso é o pendor, é a inclinação. Ou seja, o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Qual caminho você quer trilhar? O caminho da morte ou o caminho da vida? Vem o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para... É por isso que a Bíblia chama obras mortas. Ações dos homens que vai conduzir para a morte. Então, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia! Mas como é que nós sabemos que uma pessoa se arrependeu? Como é que nós sabemos que de fato existiu um arrependimento? A Bíblia diz que existe frutos. Vamos falar de frutos. Está falando também de ações. Frutos chamados de frutos dignos de arrependimento. O que é isso? É a prova de que houve arrependimento. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, no ensinamento de Cristo que falava do arrependimento de pecado, falava sobre esse fruto de arrependimento. Aí aqui diz, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é frutos dignos de arrependimento? É aquilo que prova que você se arrependeu. Eu me lembro como se fosse hoje, que quando eu me reconciliei com Deus, eu já estava casado, eu estava com Sandra, estava indo para a igreja, eu vinha pela essa avenida Antônio Pedro, e uma senhora ia passando, ela passou por mim, ela voltou. Ela olhou assim, aí disse, oxe, ele mesmo. Eu com o cabelo cortado, sem luzes no cabelo, sem brinco nas orelhas, com a cara lúcida. Ela olhou assim e disse, por Deus existe mesmo. Tinha pessoas que não acreditavam na minha mudança. Eu até ri uma vez que eu estava na igreja, era ali, vizinho a uma pastelaria, ali naqueles pontos de Seu Juarez. É Fernando Bezerra. É lá em cima, dobrando à direita. A gente vai... Antônio Pedro Silva não é aqui? A gente não sobe lá para a antiga bomba, vai pegar a esquerda, senão não vai. A gente está apontando para ali. Ali é a concha acústica. Você está compreendendo? Aí já disse que viu que ia duas bebinhas passando. Aí pararam na porta da igreja assim, olharam assim. Oxe, é cachorrão crente. Elas falaram assim, é cachorrão crente, não aceito não. Tá tudo errado. As pessoas não acreditavam na mudança na minha vida.
Mas a palavra de Deus me alcançou e eu entendi que precisava ter uma mudança na minha forma de pensar. Tinha na minha cabeça mudar o que estava dentro. Arrependimento de ações que não geram vida, mas eram ações que geravam morte, obras mortas. E os frutos dignos de arrependimento é quando as pessoas olham e vê que mudou. A mulher olhou assim e disse, oxente, e é ele mesmo. Porque ela não estava querendo acreditar no que os olhos mostravam. Mas aquilo era uma obra digna, um fruto digno de arrependimento. Ou seja, uma mudança que dá para ver. Não, vou parar de beber, mas eu tenho meus amigos, vou só sentar na mesa ali, mas isso não vai me influenciar, não tem problema nenhum. Eu pensei isso. Aí fui lá para a mesa, com meus amigos lá, os amigos. Sentado na mesa e lá, só que lá eu sem beber. Não, e aí, cachorro, eu não estou bebendo mais não. Aí teve uma hora que um olhou para mim assim e disse, o que é que tu está fazendo aqui? Eu disse, como assim? Disse, tu não é crente? Eu disse, é mesmo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu querendo considerar os colegas, mas os colegas não têm consideração porque não bebe. A consideração é zero. Eu disse, então tá certo, eu estou sendo excluído. Amém. Glória a Deus, isso é para me aprender. Que esse não é mais meu contexto. Arrependimento é uma mudança geral de tudo. Você está aqui? Atos capítulo 26, versículo 20. Olha o que diz aqui, ó. 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. A prova de que há arrependimento é o meu comportamento diferente. Doideira chegou lá em Nova Jersey. Cachorrão, vamos a pedra? Eu digo, vou não, doideira. Quer curtir? Eu estou fora. Isso é uma obra digna de arrependimento. Porque eu estou tendo agora comportamentos, ações contrárias. Deu vontade demais. A boca encheu d'água. Quando ele mostrou assim, a boca fez. Eu fiquei babando igual a criança. Aquela vontade na... Às vezes eu estava em um lugar que não tinha contexto de nada. Eu começava a sentir o cheiro da desgraça. Se não tivesse aqui, é palavrão. É não. Desgraça não é palavrão. Desgraça é uma coisa sem graça. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, você é um miserável, desgraçado, pobre, segue não. Na Bíblia não ia ter palavrão. Você entende? Aí, do nada eu comecei a sentir o cheiro da droga. Minha boca começou a encher d'água. Eu fiz o quê? Concentrei minha mente que eu não queria mais aquilo para a minha vida. Eu preciso produzir fruto digno de arrependimento, que são ação contrária. E pode dar vontade, agora tem uma coisa, eu não vou. Você está aqui? Amém. Diga, tudo é possível àquele que crê. Se você crê na sua mudança, se você crê no poder de Deus na sua vida, vai mudar. Vai acontecer. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, versículo 10. Fala de uma tristeza que é segundo Deus. E essa tristeza é como um fruto de arrependimento. Aqui diz o seguinte, olha. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofressem. Que tristeza é essa? Tristeza segundo Deus é quando nós falhamos, quando nós erramos e nós nos entristecemos, não para viver debaixo de condenação. Mas nós temos uma tristeza porque desagradamos ao nosso Pai. E essa tristeza, segundo Deus, ela vai gerar vida. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela gera condenação, que gera morte, que não produz a vida. Olha o versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento.
Querido, nós estamos sujeitos a errar, a falhar. Mas quando isso acontece, nós não vamos nos condenar. Nós não vamos nos culpar. Nós vamos nos entristecer segundo Deus para que seja produzido o arrependimento. E diz, olha, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. Você entende isso? A tristeza segundo Deus não vai trazer um pesar, mas a tristeza do mundo vai produzir morte. Então entenda, a tristeza por ter errado, a tristeza por ter pecado, se for a tristeza segundo Deus, o quê? Me entristecer porque eu entristeci a Deus. Isso gera arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mentalidade. Mas a tristeza segundo o mundo vai gerar morte. Entende? Tudo que é segundo a vontade de Deus, querido, é diferente. A tristeza segundo Deus não é a tristeza pela culpa do pecado, por ter sido pego pelo pecado, que é a obra morta. Mas a tristeza segundo Deus é o quê? Deus é tão bom. Cara, Deus me abençoa tanto. Deus me deu o dom da vida. Deus me deu uma boa família. Me deu um bom casamento. Me deu isso, me deu aquilo. Deus me dá o ar para respirar. Deus me dá saúde. Deus é tão bom e eu errei. Então, essa tristeza por ter desobedecido a Deus, ela vai gerar arrependimento. Ela vai gerar mudança. Você está aqui? Isso é uma obra digna. Ou isso é um fruto de arrependimento. Tristeza segundo Deus. Entenda uma coisa. Não existe arrependimento de obras mortas onde existe culpa, condenação e remorso. Se você erra, se você peca, se você falha, e você está com uma culpa e uma condenação, isso não é da vontade de Deus. Isso não é uma tristeza segundo Deus. É a tristeza segundo o mundo que vai gerar morte. Entenda, tudo que envolve Deus vai gerar vida. Tudo que envolve Deus não existe pesar. Não existe culpa, não existe condenação. O ser humano, ele é profissional em ser carrasco de si mesmo. O ser humano, às vezes, ele quer exigir de si uma autocobrança de perfeição. Não, nós não somos perfeitos. Quando eu errar, eu tenho um Deus que me aceita. Quando eu errar, eu tenho um Deus que me perdoa. Deus não é um velho ranzinza com uma vara na mão, bem grande, esperando você errar para quebrar nas suas costelas. Não, diga, Deus é bom. Se você errar, Deus te aceita. Se você falhar, Deus aceita você. A tristeza segundo Deus, ela vai confessar o pecado. Ela não vai encobrir o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte. Quando falamos de pecado, entenda uma coisa, estamos falando de obras mortas. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se o quê? Se confessarmos. Não tem coisa melhor do que você reconhecer o que errou, reconhecer o que falhou, praticou uma obra morta, mas o lugar para correr é para onde? Diante de Deus. Dizer, Pai, eu pequei. Pai, eu pratiquei isso, eu fiz aquilo, eu errei de fato. Me perdoa. E Ele vai perdoar, porque está escrito. Entenda, para eu saber que eu me arrependi, eu não preciso me sentir que estou perdoado. Repita comigo, perdão não é um sentimento. Não é. E nós recebemos o perdão de Deus pela fé. Como? Não está escrito que se eu confessar, Ele perdoa? Está escrito isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se eu pecar, se eu errar, eu vou para diante de Deus fazer o quê? Confessar. E eu vou obter o quê? O perdão dos meus pecados. Quando pecamos, o caminho certo para correr é os braços do Pai. E chega lá e dizer, Pai, eu pequei. Pai, eu errei. Pai, eu fiz isso. Pai, eu fiz aquilo. Agora entende, todo pecado não confessado, ele permanece. O tempo não resolve o seu pecado diante de Deus. O tempo não purifica o pecado. O tempo não lava, o tempo não perdoa os pecados. É preciso o arrependimento e a confissão. Eu mudo a minha mentalidade e digo, Pai, perdão.
me aceita. Na verdade, nem precisa dizer me aceita, porque ele já nos aceitou. Entenda, você é extremamente valioso para Deus. Deus sempre vai acreditar em você. Entenda uma coisa. Se eu pegar uma nota de R$200, é difícil ver uma, né? Hoje está difícil ver até qualquer cédula, é mais Pix, né? Mas se eu pegar uma nota de R$200 e eu amassar ela, eu jogar no chão, eu pisar, eu cuspir, e der a você, você quer? Cuspir? Eu pisei. Você quer R$200 a nota? Mas por que você quer? Entenda, é por esse mesmo motivo que por mais que você pegue, por mais que você erre, Deus vai lhe aceitar. Porque você é tão valioso para Deus, que Deus deu o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu único filho, para morrer por você. Diga, Deus sempre vai me aceitar. Aleluia! Diga, Deus é bom. Diga assim, Deus me ama. Diga, eu sou amado por Deus. Diga, eu sou valioso. Eu sou precioso. Amigo, quem diz que você não vale nada é que não entende do que é precioso. Se você pegar uma joia, um diamante verdadeiro, e for nos camelô ali, eles vão pensar que é aquele negócio feito de plástico. Porque não sabe conhecer o que é valioso. Pessoa que diz que você não vale nada, é porque ela não faz a mínima ideia do quanto você vale. Você é uma joia preciosa, valiosíssima para o Criador. Por que eu tenho tanta certeza? Porque se não fosse verdade, Ele não teria dado o que Ele tem de mais precioso por você. Jesus não morreu naquela cruz, amados, por alguns não. Ele morreu por todos e você está incluso. Deus provou o amor dele por você. Sinta-se amado por Deus. Deus acredita em você. Ele acreditou em mim. E esse mesmo Deus, Ele acredita em você. Diga, eu vou melhorar. Diga, eu vou mudar. Eu vou me arrepender. Eu vou viver uma nova rota. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.